Glória a Deus, shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em Malaquias capítulo 4, versículo 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará, nem raiz nem ramo. Queridos irmãos, muitos se batizam nas águas, fazem um voto de tolo, falam que vão servir ao Senhor e permanecem na carne, sem renúncia, sem consagração, conservando sua vida para si mesmos. Romanos 8,13 diz que os que pelo Espírito modificaram as obras do corpo viverão, mas os que continuarem na carne morrerão. Então aqui os que cometem iniquidade, naquele dia muitos dirão: Senhor, expulsamos demônios, curamos enfermos. O Senhor dirá: não te conheço, aparte-se de mim, você que cometeu iniquidade. Crentes mornos e mundanos, crentes que ao mesmo tempo confessam com sua boca Jesus, o seu coração é dos ídolos, do mundanismo, da carnalidade, do pecado. Crentes sem consagração, crente furreco, que o diabo não tem medo. O demônio disse para os filhos de Seva: eu conheço a Paulo, bem sei quem é Jesus, mas vocês quem são? E prevaleceu sobre eles. Há muitos cristãos que declaram guerra ao inimigo, recebem Jesus, se batizam nas águas, depois vivem uma vida de ímpio, uma vida sem renúncia, sem cruz, sem santificação, sem temor. Crente desconcertado, que estão ali só para buscar bênçãos ou posição na igreja. Crente fake, fachada, crente desungido, crente desqualificado no mundo espiritual. Mas tem aqueles também aqui que falam soberbos. Tem aqueles que oram, jejuam, se consagram para se autopromoverem, para de alguma maneira terem lucro pessoal, vantagem pessoal. Então eles se enchem de unção, não para servirem, mas para ser servidos, para se promoverem. Então eles estão recebendo unção para exaltar o seu nome e a sua denominação. Não para serem servos, mas para tentar ser senhores, para se compararem e com a sua soberba tentarem se exaltar no meio da igreja. A igreja é um lugar onde a única estrela que brilha é Jesus Cristo. Estamos aqui para promover o nome de Jesus. Paulo dizia: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor. Então aqueles que não ouviram o que Jesus disse: no mundo os grandes são aqueles que mandam, mas entre vós não será assim. O maior dentre vós será servo de todos. A questão também de ser servo de todos não quer dizer promessa desconcertados. Jesus jamais fez milagres quando os grandes queriam milagres. Não, ele não fez espetáculos. Também não fez pedras em pães, que ele podia fazer, fora da vontade do Pai, da agenda do Pai. Quando quiseram fazê-lo rei para que ele destruísse Roma, ele não aceitou, porque ele veio para levar as pessoas a se conciliar com o Pai. Naquela dispensação, na outra dispensação que ele vem no milênio, ele vai reinar sim na terra. E nós com ele, em Cristo. Portanto, a moderação está no fato de fazer com excelência, se encher do Espírito Santo, para servir na unção e direção do Espírito. Não é sair por aí fazendo promessas desconcertadas em troca de dinheiro.
Em muitos lugares onde você for pregar, Deus tem um remanescente em cada igreja, que Ele pode curar, libertar. Muitos dos primeiros serão os últimos. Ali muitas vezes você não conseguirá curar os grandes da igreja. Não. Se for em muitas igrejas aí, você não conseguirá ajudar pessoas desconcertadas. Não conseguirá, mas conseguirá ajudar os quebrantados, os humildes e tementes que estão ali. Então que você veja que coisa tremenda a excelência. Estar preparado, sim. Estar cheio do Espírito Santo, sim. Com humildade para a glória do Senhor. Mas não para forçar milagres onde as pessoas estão em rebelião contra Deus. Né? Deus esteve contra Josafá quando ele tentou fazer aliança com Acabe. Então, Jesus não foi lá curar Herodes. Nem quando os fariseus diziam, mostra o sinal para você, para que nós vejamos. Ele falou, não, nenhum sinal farei. Então, essa moderação de ser servo, ser humilde, mas não fazer as coisas para promoção pessoal e nem para agradar os desconcertados. Aí você vai ter que ver uma coisa tremenda, pessoal. Você já pensou você cheio da unção, chegar numa igreja onde uma pessoa não tem uma perna e ela é quebrantada e você orar e nascer uma perna? Nasce uma perna naquela pessoa. Daqui a pouco faz uma fila naquela igreja, todo mundo quer oração sua. Todo mundo. Só que você não vai poder fazer isso com todo mundo. Para alguns você vai ter que dar uma palavra de exortação. É aí que a coisa fica igual ao ministério de Cristo. Todo mundo ficava feliz quando ele ressuscitava mortos, curava enfermos, mas quando ele chamava a religião de comércio da fé, e quando ele censurava o pecado, aí se dividia. Porque todo mundo quer Jesus como Salvador, mas poucos querem Jesus como Senhor. Então, se você começa a se consagrar e tem muita unção, não é para se promover nem se comparar, nem para achar que você é a última cerejinha do bolo. É para você se promover, não. Esse poder é para servir o corpo de Cristo humildemente. No entanto, servir nos moldes e na direção do Espírito. Não é porque a unção está em você e você pode fazer uma pessoa sair de uma cadeira de rodas. Não é porque a unção está em você que você ora para uma pessoa, ela prospera, ora pela outra, ela enxerga, ora pela outra, ela emagrece, some toda aquela gordura. Não é porque você ora pela outra e ela é restaurada, cai na unção quando levanta, tem outra alma, que isso vai acontecer com os desconcertados. A unção não é para você barganhar com os homens, nem se promover, e também não para agradar a carne de ninguém. Aí Deus conhece os quebrantados naquela igreja. Deus diz lá para Ezequiel, quando você for para o templo, pela porta que você entrar, você sai pela outra. E você tira os vestes sacerdotais para que você não santifique o povo. O povo tem que ter uma comunhão pessoal com Deus. Ou seja, não é porque você se consagrou e tem unção que você vai derramar sobre pessoas rebeldes que precisam se arrepender. É como você levar um sanduíche para o filho pródigo e ele continuar rebelde ao pai. Não dá para alimentar a rebeldia e a rebelião. E Deus sonda os corações, você não sabe. Pedir a pessoa vem ali te pedir uma oração, mas o que ela precisa é de uma exortação, de uma correção, e ela vai se irar. Todo mundo aceita bem uma oração e cura e libertação e provisão. Você ora para uma pessoa, ela prospera. Você ora pela outra, ela é curada, ela é liberta. Esse é o homem de Deus. Você dá uma profecia, o lar é restaurado. Este é o homem de Deus. Mas e quando você chegar numa pessoa que ela precisa de correção e ela veio ali para buscar a cura, a bênção? E muitos desses podem estar em lugares importantes, em muitas igrejas. Já pensou se
a unção aumenta tanto em sua vida, o avivamento antes do arrebatamento, em que você começa a ter uma fé que produz milagres extraordinários. Você não se promove, não se engrandece, não se acha melhor que ninguém. Humilde. Continua se consagrando. Mas você só pode liberar essa unção na unção em direção do Espírito. Você não pode pôr a mão sobre os desconcertados, sem arrependimento, e tentar produzir milagres em massa. Aí você vai ser um falso profeta. Você não pode abençoar aqueles que Deus está irado, porque eles estão em rebeldia. E hoje em dia muita gente está em rebeldia dentro das igrejas. Creio que precisa de salvação e arrependimento. Ninguém quer saber de arrependimento, eles querem saber de benefício, de bênção. Então, se você prega o arrependimento, muito salgado, muito fanático, eles não querem a mensagem. Eles querem que você ponha a mão e eles sejam abençoados. Eles querem o fruto da sua consagração. Eles querem o fruto desta unção, milagres. Eles querem milagres. A multidão queria milagre, mas não queria ouvir os sermões de Cristo e praticá-lo. Eles diziam, não venham por causa dos milagres, por causa dos pães, venham por causa da mensagem que vai trazer vida para vocês. Então, essa questão de a palavra no centro do jardim e pregar o arrependimento, a santificação, né? Logo o arrebatamento da igreja. Que adiantará um corpo curado, daqui a pouco tem um arrebatamento, você não está preparado, você não sobe. Que adiantou teu corpo curado e a eternidade no inferno, né? Amo a cura divina, amo as bênçãos de Deus, não abro mão dos sinais e prodígios, no entanto são secundários. A palavra é o centro do jardim, a árvore da vida. A palavra que Deus nos deu para que Ele disse, ide e ensine a guardar essa palavra. A doutrina pura que a palavra eclesia, os tirados para fora do mundanismo para serem consagrados ao Senhor. Então, as pessoas não querem nem ouvir nem praticar a mensagem, que é a maior bênção de Deus. Salmo 107, 20 diz que Deus os amou, se compadeceu, enviou a sua palavra e se livrou da destruição. Portanto, crer na mensagem, aderir à mensagem, largar o mundanismo, a carnalidade e o pecado, é a coisa principal. O Senhor veio para nos salvar desse século mau. É claro que cai farelos da mesa dos filhos. Deus curou até os 10 leprosos que não eram agradecidos e foram embora. Agora, se no meio de um avivamento, de uma palavra genuína, você chega lá e é curado apenas, ou prospera, ou recebe alívio, restauração na alma, na família, e fica com isso contente, você é um porquinho. Você não é um filho de Deus, não é uma ovelhinha, é um porquinho. A pessoa que só contenta com as migalhas que caem é cãozinho. Porque o verdadeiro filho de Deus, sua alma geme por santificação, pela graça. Por escapar desse século mau. Então, tendo uma proposta de escapar do inferno, a pessoa diz, não, eu vim aqui apenas para receber uma bênção. Não seria loucura uma pessoa pensar assim? No entanto, 90% dos que estão na igreja se conformariam apenas em serem curados, abençoados, terem paz e vitória. Pronto, para mim já está bom. Ao invés de entender que ao ouvir a mensagem que salva os que creem, são certas atitudes que temos que tomar para renunciar ao mundo, à carne e ao diabo. É um trajeto, é um caminho, os do caminho do mundanismo para a santificação, da carnalidade para andar no Espírito. Então essa vida de renúncia, de santificação, vestes limpas, azeite transportando, treinar um povo para o céu, pregar o evangelho do reino. Pregar o evangelho do reino. Então aí você vai ver que poucas pessoas estão dispostas e até se iram com o fato de você querer levá-las para o céu. Não me leve para o céu apenas, me dê os benefícios celestiais aqui e agora, para mim já está bom. Então as pessoas se conformam com migalhas. Elas se conformam em apenas serem curadas ao invés de serem saudáveis, de prosperarem ao invés de serem generosas. Então as pessoas acabam sendo mornas, ficam no meio do caminho, colocando os benefícios temporários como o mais importante, ao invés de entenderem que as suas almas são eternas.
E muitos daqueles que Jesus curou morreram e hoje estão no inferno. Mas tivessem ouvido o que Jesus pregou, hoje estaria no céu com o corpo glorificado. Irmãos, essa mensagem é para nós pensar. Não quero pregar uma mensagem longa, uma mensagem breve, né? Mas a excelência é compreender que enquanto as pessoas querem apenas os benefícios, não vamos negar a cura divina, a prosperidade, não. Não vamos negar a herança, não. No entanto, nós queremos compreender e também passar para os irmãos de forma mais profunda que o Evangelho é preparar as pessoas para o céu. Claro que preparar para a terra para o avivamento também, preparar para o ministério, sim, sem dúvida. Mas principalmente para que no arrebatamento ou na partida dessa pessoa ele seja preparada para a eternidade. A questão da eternidade, comparado com a eternidade, 120 anos aqui é um sopro, é um segundo. Então, na escala de valores, estar com as vestes limpas e transbordando é mais importante que qualquer coisa. Qualquer coisa. Ah, minha solução financeira, sim, buscar o reino de Deus, a justiça, as coisas serão acrescentadas. Então, quando eu digo para você que a excelência ao Senhor é teimar em pregar o evangelho genuíno, mesmo que as pessoas só queiram bênçãos. Alguns vão se afastar, porque eles querem a bênção sem ouvir o evangelho genuíno. Entende como é? E aqueles que só querem a bênção, mas não querem ouvir o evangelho genuíno, se tocarem em vocês serão abençoados? Serão. Deus é generoso, Ele manda chuva para os bons e maus. Deus vai curar aqueles que vierem até você pedindo cura. Vai. Se você se preparar e se consagrar, as pessoas vão prosperar? Vão. Elas vão ser curadas e vão ser abençoadas. Só que isso vai ser a ruína delas. Porque logo após elas receberem o que elas querem, elas irão se afastar. Elas irão para a igreja quebradas, angustiadas, depressivas, com insônia. Assim que elas receberem o benefício, elas vão embora. Com a multidão que dizia, solte Barrabás para Jesus. Aqueles que só querem a bênção vão receber, mas vão se afastar. Mas Pedro diz, para onde iremos nós, Jesus? Tu tens as palavras de vida eterna. Quando começamos a compreender que o pão de cada dia, a mensagem, sabe, se você encontrou uma igreja onde o pastor prega contra o pecado, muda isso, carnalidade, hoje em dia é pouco isso. A grande maioria são entretenimento, o pastor quer agradar a carne das pessoas para pegar dinheiro, né? Mas se você está aí na sua cidade, numa igreja onde o pastor está pregando contra o pecado, mudando a carnalidade, não de forma legalista, mas pela graça, valorize. Porque nos últimos dias muitos falsos profetas. Já não é quase pregado o evangelho genuíno. Então, em algum lugar onde a palavra genuína é pregada, observe que ali há sinais. Observe que ali o povo acaba prosperando. Tem prova, tem tribulação, tem tempo de espera, sim, tem sofrimento, sim, claro. Mas note como aqueles que estão no evangelho genuíno, eles acabam dia mais dia prosperando, sarando, sua família começa a ser abençoada, começa a ter paz, começa a ter saúde espiritual. Sim. No entanto, você vai ver que aqueles que permanecem diante da palavra, que se agarram à palavra como Jacó agarrou hoje, aqueles que permanecem na doutrina até o fim, esses são bem-aventurados, porque se nós que estamos nos humilhando na porta estreita, poucos se escapam, quem dirá o crente desconcertado numa igreja gospel, numa igreja comercial, numa igreja onde se prega o evangelho do oba-oba da porta larga? Né? Como disse o pastor Cláudio, a hipergraça é só os benefícios, mas sem a santificação. Automaticamente sou herdeiro, sou filho, mas cadê o andar com Deus e o honrar a Deus, né? Minha oração para com você é que você valorize a palavra mais do que os benefícios. Terão benefícios nessa terra, nós, por causa da queda, temos necessidade. Mas as necessidades são secundárias, em primeiro lugar é o reino de Deus. Grande abraço. Que essa palavra possa achar guarida no seu coração e frutificar por 100 pessoas. E que você possa entender que o sentido da santificação contínua, crescente, até o último suspiro, até o último batido de coração, colocando a palavra no centro do jardim, não colocando nada, nem os sinais, nem os benefícios, mas compreendendo que é sempre bom ouvir as mesmas coisas.
a porta estreita, o evangelho genuíno, até o último suspiro, limpando as suas vestes, em todo o tempo sejam alvos suas vestes. Conforte o azeite sobre a sua cabeça. Gerar um povo santo, cheio do Espírito Santo, amigo de Deus, um povo abençoado? Sim, mas um povo que é canal de bênção? Sim, mas um povo que principalmente é cada vez mais de Deus. Agrada a Deus, teme a Deus, um povo que escapa do mundanismo, da carnalidade, do pecado, pela graça, não debaixo de culpa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.